nós temos uma grata satisfação de receber aqui um, como palestrante o RDR Gabriel Costa Diniz, que é CEO da MIG Tráfego Digital, especialista em tráfego pago e estratégias marketing digital, bacharel em engenharia de computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduação em tráfego pago pela União Nacional dos Estudantes, sócio fundador do Rotaract Clube de Goiânia, em Anhanguera, em 2019. Tesoureiro em 2019 e 2020 e presidente em 2022 e 2023 do Rotaract Clube de Goiânia, em Anhanguera. Vice-representante distrital de Rotaract em 24 e 25, representante distrital de Rotaract em 2025 e 26, vencedor do concurso distrital de oratória em 2023 e facilitador em vários treinamentos e conferências regionais e nacionais. O Gabriel vai nos falar sobre a importância do Rotaract, impacto médio a longo prazo. Gabriel, você ligue o seu microfone e tem 19 minutos para a sua palestra. Maravilha, maravilha. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e a participação de todos e principalmente pela oportunidade de estar entregando um pouquinho dessa palavra a vocês sobre o que é Rotaract e estar promovendo essa conexão principalmente. Me sinto muito agradecido, viu? Agradecer a presença de todos, muito obrigado, viu? Presidente Rui e governador eleito, né? Obrigado, Gersi, obrigado, Chico também, obrigado, Carlos, obrigados a todos aqui presentes, inclusive Saulo, governador assistente. Agradeço mesmo e é uma grande oportunidade para nós, enquanto Rotaract, principalmente quando o assunto envolve continuidade. Então, já trazendo um pouco do que seria o médio a longo prazo da minha palestra, essa continuidade ela vai ser muito importante. A importância do Rotaract, impacto médio a longo prazo. Falando um pouquinho sobre mim, me chamo Gabriel da Costa Diniz, associado representativo ao Rotaract Clube de Goiânia e Anhanguera, e neste ano, Otário, estou como representante distrital de Rotaract. E trazendo um pouco essa informação do que eu já tinha inicialmente conversado, o representante distrital de Rotaract, ele cumpre com o papel como se fosse um governador, só que de Rotaract. Então, todas as informações relacionadas a clubes, eu tenho acesso, todos os ajustes, tudo que envolve isso do Rotaract, eu estou tomando de conta, vamos dizer assim. Também tenho minha equipe, também tenho as minhas divisões, né? Atualmente, tenho a minha empresa de tráfego pago e gostaria de mostrar um pouquinho sobre como foi essa correlação entre Rotaract e como eu sou hoje em dia. Eu acho que a gente tem muito assunto hoje para debater a respeito. Mas, a princípio, eu gostaria de começar com esse objetivo, né? O que que seria o objetivo do Rotaract em si, né? E não tem nada melhor do que a gente explicar o objetivo, senão explicando o que de fato é o Rotaract. Enquanto eu estava pensando sobre como eu desenvolveria essa palestra, não deixei de lado algumas explicações que fossem muito importantes, né? Quando a gente trata de Rotaract, existe um ciclo muito importante que a gente aborda e que constrói toda a necessidade desse programa. Basicamente, o Rotaract é um programa relacionado ao Rotary International. Há um tempo, inclusive, era apenas um programa, agora também está interligado ao Rotary International, onde a gente recebe jovens entre 18 a 30 anos, não que necessariamente tenhamos uma limitação por idade, mas a ideia é que tenha-se entre 18 a 30 anos. E existem algumas coisas em que a gente trabalha em Rotaract, né? A princípio, eu gostaria de iniciar nessa parte aqui da estrutura e organização. Nós também nos dividimos em clubes e distrito, da mesma forma como a gente tem em Rotary, obviamente, só que um número um pouco menor, tá? Só que a gente trabalha vários outros pontos e aspectos que fazem com que o Rotaract seja uma escola, digamos assim. E quando eu falo escola, eu trago assuntos muito importantes que envolvem liderança,
serviço, responsabilidade social, amizade, diversidade e inclusão, né? E até sobre esse assunto de diversidade e inclusão, alguns já tiveram a oportunidade de conhecer, mas, por exemplo, o atual presidente do meu clube se chama Pedro, vai aparecer aqui em alguns momentos da minha palestra, aonde ele tem uma deficiência na visão, ele não enxerga, mas ele está muito engajado em nossos projetos e já pôde fazer um trabalho de responsabilidade social e, obviamente, trabalhar a sua liderança. Quando a gente unifica cada um desses pontos, né, a diversidade, a amizade que a gente tem, a parte do companheirismo, a gente vê uma engrenagem surgindo. E é esse o ponto mais que fundamental que eu gostaria de trazer para vocês sobre o que seria a Rotaract. Mas quando eu estava montando, eu achei muito interessante que eu trabalhasse essa ideia trazendo um pouquinho da minha história para vocês, até para que vocês compreendam o impacto principal que a gente pode ter. E não fica muito longe a gente trazer isso sobre como eu comecei na família rotária, vamos dizer assim, e como isso está interligado à importância de projetos, que obviamente é um dos pilares que a gente trabalha aqui em Rotary também, inclusive. Alguns, inclusive, já conhecem essa história, mas aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, nós temos um bairro chamado Parque Santa Cruz. Esse bairro é uma periferia, é uma parte aqui da cidade que há um tempo atrás era conhecida por ter um alto índice, não só de problemas relacionados à parte financeira, mas também de violência, drogas e entre outras situações que tinha. Eu moro ainda hoje em dia em um bairro ao lado do Parque Santa Cruz e minha parte de estudos e inclusive estudos para além do colégio, veio nesse endereço. Então, por um momento na minha vida, os meus estudos todos eram nesse bairro. Das minhas maiores decisões que eu tinha que tomar diariamente era se o caminho que eu ia percorrer era pelo caminho onde eu vi um assassinato na semana anterior, ou se era um caminho onde eu poderia ser assaltado, que inclusive já fui também. Entende? Então aí a gente já começa a ver como era a atmosfera, toda a realidade deste ambiente. Só que o mais interessante é que no centro deste bairro existia a Associação Polivalente São José, que é esse que está aqui na imagem. Trata-se de uma ONG que recebia essas pessoas, essa comunidade desse bairro, para que essas crianças pudessem fazer uma atividade extracurricular, né? Uma atividade para além do colégio, né? A gente tinha um colégio principal nesse bairro, que era o Colégio Santa Cruz, inclusive. Eu estudei nesse colégio boa parte do meu ensino. E era um ensino que era apenas a parte pela manhã. Após a parte da manhã, a gente tinha uma tarde livre, e aí essa tarde livre meio que era aproveitada nessa ONG. E é onde a gente fazia várias outras atividades, envolvendo cultura, envolvendo desenvolvimento pessoal e várias coisas. Só que o mais interessante é que eu comecei a ter dentro desse projeto, dentro dessa ONG, o meu primeiro contato com a engrenagem que eu via em cidades pequenas. Essa engrenagem que todos nós conhecemos, é a engrenagem do outro. Até então eu não fazia ideia do que significava, até então eu não entendia o motivo, né, de se ter esse símbolo nas cidades. E passei a entender graças a essa região. Tudo porque, graças a um projeto social, né? E aqui vocês vão me ver com um cabelo um pouco maior, um pouco antigo essas fotos, graças a um projeto social de doação de instrumentos. é, Foi permitido que dentro desta associação, dentro desta ONG, fosse criado uma orquestra. Nós tivemos um projeto de doação de instrumentos e foi possível desenvolver a partir disso uma orquestra. E o mais interessante é, o meu primeiro contato com um instrumento veio a partir disso. Eu não imaginava que eu pudesse ter algum contato ou algum detalhe relacionado a isso. E um dos primeiros instrumentos foi o violino. Se a gente olha, por exemplo, o violino em si, é um instrumento complexo,
Só que eu, uma criança na época, tive acesso a isso, graças a um projeto, e algo se instalou na minha mente. Se eu conseguia aprender um instrumento tão complexo quanto o violino, o que que me para na vida? O que que, quais que são as minhas próximas barreiras, né? A gente está falando de uma pessoa, não somente eu, mas outras pessoas que tiveram a oportunidade de aprender instrumentos também complexos e se desenvolver na vida. Inclusive, essa foto aí é da Conferência de Brasília, em Mané Garrincha. A gente foi convidado a tocar. Até então, ainda estava tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Rotary. E é muito interessante porque essa foi uma das primeiras viagens que eu fiz também, né, para fora da minha cidade, é, e dentre outras situações que aconteceram no decorrer, né? Mas por que que eu trago esse aspecto? A gente fala de um perfil transformado, uma pessoa que foi fruto de um projeto e que isso trouxe consequências, né? Se a gente trazer isso numa visão mais macro, graças a eu entender que o instrumento, o violino era um instrumento complexo, o que que me impedia de me formar, por exemplo? O que que me impedia, por exemplo, de ter a minha própria empresa? Hoje em dia, eu consigo fazer uma linkagem muito fácil do que foi isso. Hoje em dia eu tenho minha própria equipe, hoje em dia eu tenho meu próprio conhecimento, né, graças a todo esse desenvolvimento. Porém que isso não veio do nada. Muito pelo contrário, ele teve um ponto de origem muito importante. Teve um ponto necessário, um aprendizado. E o mais interessante disso é que, se você olha para essa imagem, por exemplo, a gente já consegue tangibilizar algumas informações importantes. Vejam bem, quando eu comento que, por exemplo, eu sou do clube, o Rotaract Clube de Goiânia e Anguera. Basicamente, ele é um clube que, inicialmente, olha que eu fui sócio honorário, ele foi fundado por músicos. Tudo porque esse projeto musical outrora se tornou um clube de Rotaract. Então a gente tinha, para além de mim, outras pessoas que também haviam se desenvolvido, haviam evoluído graças à música. Então eu consegui entender e ver realidades em pessoas que puderam tocar, por exemplo, na Alemanha, né? Outras pessoas também transformadas pelo projeto, né, envolvendo isso. E tempos depois, esse impacto veio também, né, uma vez que a gente já estivesse em clube, em um Hila ou também em concursos de oratória. Mas o que que eu quero trazer com isso? Voltando àquela temática sobre o que é Rotaract. Eu aprendi graças a vocês, graças a um projeto, graças ao Rotary, sobre liderança. Eu aprendi sobre organização, aprendi sobre companheirismo, e graças a toda essa organização e principalmente a oportunidade de aprender algo, no caso, eu estou usando o violino como um dos motivos, eu pude não só me transformar, mas também transformar outras comunidades. E aí você já consegue me ver em outra realidade aí, também auxiliando o nosso Rotary Padrinho em rilas, em concursos de oratória, né? Até então, eu não tinha a mesma desenvoltura que eu tenho hoje, tempos atrás. Eu era uma pessoa tímida, né? Eu tinha várias das minhas situações, né? E hoje eu vejo toda essa transformação, né? Mas qual que seria o impacto da comunidade quando a gente fala sobre Rotaract, por exemplo? Vocês já tiveram um pouquinho do que foi a minha história de transformação e como eu, hoje, representante distrital de Rotaract, sou fruto de um projeto, né? Mas foi graças a esse projeto que não só eu, mas outras pessoas também puderam exercer aí o seu impacto na comunidade. E eu trago isso para vocês como um dos primeiros projetos em que eu tive a oportunidade de participar. Inclusive, esse daqui eu acho que foi tempos antes de eu ser presidente do meu próprio clube, aonde eu pude levar a música, ou seja, o instrumento onde eu aprendi, tudo certinho, para um espaço aqui chamado Metamorfose. Para quem não conhece, o Espaço Metamorfose em Goiânia é um espaço que recebe ex-moradores de rua e ex-dependentes químicos. Então, são pessoas, de certa forma, excluídas, que passam por suas situações, por suas questões, e nós levamos aí um projeto de Natal,
onde eu presidi uma palestra e vocês podem ver aqui tem um violão, tinha uma pessoa cantando e eu levei o violino para a gente fazer um momento musical para eles. E esse momento foi muito interessante porque as pessoas gostaram, obviamente, não tem contato também com o violino, trazendo um pouco daquela relação. Eu também não tinha contato. Para mim, violino, só trazendo um pouquinho para vocês, eu só conseguia enxergar no filme do Titanic, que às vezes passava ali na tela quente. E infelizmente era uma situação trágica, né? Porque a gente tinha o navio afundando. Mas estava eu ali com a oportunidade de mostrar um pouquinho sobre o que eu aprendi para uma outra comunidade. E foi muito legal porque quando eu finalizo, né, toda a música, como que foi, as pessoas levantaram, começaram a bater palmas, né, tudo certo. E tinha um senhor que estava tendo um pouquinho de dificuldade, ele estava meio que mexendo as mãos assim, né, tentando chamar minha atenção. E aí eu tentei, né, chegar perto dele. E aí eu me deparei com o seu José. O seu José era um senhor com as duas pernas amputadas que não tinha mais ninguém da família para ajudar ele, ele estava nesse espaço. Uma das primeiras coisas que ele fala para mim é: Gabriel, queria muito agradecer vocês por trazer esse projeto para mim. Eu sempre quis ouvir Beethoven, né? E ouvir o som de violino de perto. E graças a vocês eu tive essa oportunidade. Você pode tocar Beethoven para mim? E só fazendo um paralelo, né, é muito interessante porque quando a gente tinha a rotina da orquestra, né, voltando a esse assunto, a gente toca e tocava muitas músicas como Asa Branca, Brilha, Brilha, Estrelinha, são músicas mais simples que a gente fazia as apresentações. Eu tinha esse repertório e o repertório de Natal. E aí eu tive que falar para ele, ó, Beethoven não vai sair, mas eu posso tocar um Asa Branca para você. Mas, mas valeu a pena. Eu acho que ele gostou e fez todo um sentido, porque naquele momento eu já estava naquele outro ciclo, né? Aquele desenvolvimento da comunidade. E, obviamente, não parou por aí. Se vocês olharem, por exemplo, esse daqui que está na foto é o Pedro, que tem a deficiência visual. Esse aqui é um projeto que a gente realizou de venda de bolos de pote para arrecadação financeira, que nos permitiu fazer um projeto a um hospital do câncer, aqui embaixo, que é essa foto, né? E não somente isso, toda essa cadeia de projetos nos permite gerar líderes, né? Novamente trazendo a imagem do Pedro aqui e do Samuel, que é do clube de Taguatinga, Rotaract de Taguatinga, nova geração, onde os dois participaram do último concurso distrital de oratória. Então veja, a todo momento o Rotaract ele acaba sendo uma forma de gerar líderes, né? O ponto fundamental é, nós, a partir da nossa idade, nós não temos toda a experiência que vocês têm, por exemplo. Nós estamos em um processo de aprendizagem. Por isso que é muito importante esse vínculo entre o Rotary Padrinho, ou o Rotariano e o Rotaract, porque quando o assunto é gerar projeto e planejar, vocês fazem muito bem, vocês já têm esse costume. Ainda que tenhamos os nossos problemas, e enquanto temos pessoas envolvidas, sempre vamos ter problemas. Só que o jovem, muitas das vezes, ele precisa desses nortes. E foi graças a essa indicação, graças a essas orientações, que a gente pôde trazer essa transformação para outras pessoas também, né? E aí entra um ponto fundamental, né? Se a gente tem uma engrenagem que funciona muito bem, como que a gente pode ajudar também o Rotaract, né? Que é um dos pontos fundamentais que gostaria de trazer para vocês, né? A princípio, entraria como se ingressar, né? Eu sei que num primeiro momento a gente tem essas dúvidas, mas assim, a todo momento, e é uma coisa que eu tenho trabalhado com o DQA, nós temos um conhecido de um conhecido que pode ter a idade, que pode participar de Rotaract. A gente não está falando só de um simples ingressar num grupo. A gente está falando de um preparo. E eu vou trazer isso para vocês ao final dessa palestra para a gente discutir um pouquinho. A gente está falando de uma pessoa e trazendo eu como uma oportunidade, como um símbolo disso, que
vai ter um curso gratuito, vamos dizer assim, mas também tem outras questões, onde ela vai aprender sobre liderança. Se hoje eu tenho a minha empresa, por exemplo, se hoje eu tenho toda a minha desenvoltura, veio porque eu aprendi sobre o organograma de um clube. Eu sei que num clube tem o presidente, tem o secretário, tem a tesouraria, tem a parte do DQA, tem quem cuida dos projetos e tudo isso, toda essa organização, ela serve para um propósito. Foi por aprender isso que eu entendi que eu podia ter uma empresa, por exemplo. Entende? Então é algo muito importante para mim hoje em dia. E eu diria, né, diga-se de passagem, que é um dos motivos, inclusive, de eu fazer o que faço, né, de participar junto com vocês de tudo também. E para além dessa ajuda, né, de trazer novos membros, caso vocês conheçam, o Rotaract em si ele é marcado por projetos, eventos, e eu trouxe aqui a palavra gamificação, que é um pouco do que eu tenho, do que eu trouxe aqui para os clubes, já já eu venho nisso. Mas assim, quando a gente vai desenvolver algum projeto, quando nós vamos desenvolver algum evento, não significa que toda essa organização vai ser 100% bonita. Muito pelo contrário, a gente vai errar, a gente está fazendo muitas das vezes um primeiro projeto, a gente não tem aquela sapiência que vocês têm, que é a experiência, sabe? Nos ajudar com esses pontos são fundamentais. É fundamental. Nos ajuda bastante. Entende? Eu trago, por exemplo, um exemplo, inclusive, enquanto eu conversava com o Chico, sobre um projeto, um evento presencial que vamos fazer. E aí eu trouxe várias questões sobre ele levantou vários auxílios sobre quem deveriam ser os palestrantes, como que eu posso obter as minhas parcerias. Gente, parceria é algo muito fundamental, a gente sabe muito bem disso. Né? Gerar empresa cidadã, por exemplo, doar para a Fundação Rotária, são aspectos que, por mais que sejam grandes, o Rotaract hoje em dia já permite ter esse acesso também. E se o jovem ele aprende com isso, o que virá a ser desse jovem tempos à frente? Se não um rotariano bem transformado, né? E isso é muito fundamental. Eu vou trazer, por exemplo, aqui para vocês como que eu tenho trabalhado no distrito hoje em dia sobre a gamificação. A gente também trabalha com metas, né? Então, por exemplo, mensalmente eu falo para o secretário enviar um formulário para os clubes, porque os clubes, à medida em que eles mostram seus relatórios, desenvolvem seus projetos, desenvolvem as suas reuniões, trazem novos associados, trabalham com a imagem pública, eles ganham pontuações. Entende? E a partir dessas pontuações, cada um dos clubes tem acesso a um dashboard, onde ele consegue ver qual dos clubes está ganhando. E por que que eu falo de gamificação? Gamificação tem a ver com pontuações. A gente divide os clubes em bronze, prata, ouro, diamante, com o objetivo, obviamente, de parabenizar cada um desses que se desenvolvem durante a gestão. Quando eu trago isso, não é por simples badalar, na verdade, é porque quando a gente trata de jovens, existe essa competição em si. E é uma forma saudável que achei de fazer. Então, se você conhece algum clube de Rotaract, hoje em dia o presidente dele já tem essas informações. Se você chegar nele e falar assim, olha, como é que você está indo na gamificação? Você já vai dar uma pressãozinha nele. Isso é importante. Isso, inclusive, vai me ajudar enquanto representante, entendeu? É fundamental, entende? Mas, e também, obviamente, trazendo aqui a ideia do que eu comentei, a gente vai ter aí um Instituto Distrital de Rotaract que a gente vai focar em treinamentos, vai ser um evento presencial. Estamos tendo bastante ajuda, inclusive, do governador eleito Rui, né, sobre. E isso também entra no foco de ter um momento presencial, de ter esse companheirismo, né? Mas quando a gente olha para isso, pessoal, qual que é esse vínculo, por exemplo, com o Rotary, né? Porque, por exemplo, quando eu trago para vocês os impactos dos projetos, a gente já está falando, querendo ou não, do impacto a médio prazo. A médio prazo, nós temos uma transformação de jovens, vou me usar de exemplo, que tinha sua perspectiva, tinha sua forma de agir, e que encontraram uma forma vamos dizer assim, sacrifício pela humanidade, né? Dar de si antes de pensar em si. E agora, quando a gente fala a longo prazo, não tem como não pensar em outra. Por isso que o ciclo e a continuidade são importantes. Por isso que eu trago a vocês essa imagem dessa ponte.
O Rotaract em si, trazendo todas essas informações que trouxe a vocês, ele, ele nos ajuda, né? Tá até um nomezinho errado ali, mas ele nos ajuda nesse processo de continuidade que é o Rotary. Por mais que eu esteja extremamente vinculado a questões, a projetos envolvendo o Rotaract, eu não deixo de agradecer o princípio disso tudo que veio ser a Rotary. Todo o contato que eu tenho com pessoas, todo o meu desenvolvimento, seja ele acadêmico, seja ele financeiro, inclusive, veio desses aspectos, veio dessa ajuda, entende? Então, o impacto a longo prazo, ele trata-se dessa continuidade de propósito. Então, é uma reflexão que eu deixo a vocês, né? Qual que é o propósito que nós temos em Rotary? Já trazendo todo esse ponto, todo esse aspecto. É importante, porque uma vez que a gente tenha isso muito bem definido, fica fácil, inclusive, a trazer isso para os clubes de Rotaract, que é um dos meus objetivos, inclusive. E é até um ponto fundamental, porque já que eu sou o elo forte, já que eu sou a ligação principal entre eles e os clubes, também, uma vez que eu tomo essa liberdade de trazer essa palestra a vocês, deixo muito claro que o meu maior objetivo é que essa ponte ela fique muito fácil de se caminhar, né? Porque a longo prazo a gente tem que fazer com que essa engrenagem do Rotary continue, se mantenha, entende? Então, quando a gente trabalha todo esse aspecto do que é Rotaract, a gente tem isso, continuidade de propósito, ciclo, e o principal disso tudo, que é a transformação da comunidade como uma consequência. Que para além dessa consequência, a gente também tem a transformação pessoal. Vocês têm eu como exemplo, nós temos outras pessoas e outras comunidades que também se parabenizam, né, desse, desse momento, dessa organização que nós temos, dessa comunidade. Bom, gostaria de agradecer principalmente a participação de trazer essa mensagem para vocês. Queria também abrir para dúvidas, né, caso vocês tenham sobre o que seria o Rotaract, sobre algum determinado termo que eu trouxe aqui para vocês. O meu maior objetivo aqui com essa palestra não é só trazer para vocês o que seria o Rotaract, mas como é que está sendo esse impacto no hoje em dia. Né? Eu sei que outrora vocês têm suas questões com os clubes, vocês têm os projetos que vocês precisam resolver, mas ao mesmo tempo que isso acontece, tem uma incubadora, vamos dizer assim, de rotarianos acontecendo, que seria o Rotaract. E o meu maior objetivo é fazer com que isso cresça e acelere da melhor forma possível. Se eu sou fruto disso hoje, eu devo a vocês. Agradeço a vocês. Porque se eu preciso fazer uma negociação com alguma empresa devido à minha, por exemplo, boa parte desse aprendizado veio daqui. Se eu preciso me comunicar, me expressar, passar alguma informação, parte disso também veio daqui. Entende? Então as coisas têm um passo a passo, têm uma razão de existir, e isso aqui foi um dos maiores aprendizados que pude ter na minha vida. Gostaria de agradecer principalmente a isso. E deixo aberto para vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Laércio Moura Júnior, eu faço parte do Rotary Clube Lago Norte de Brasília. Gabriel, parabéns pela sua apresentação aí, pelo seu depoimento e pela consequência de tudo aí que surgiu na sua vida em cima desse trabalho do Rotary. A minha pergunta ou dúvida, como eu sou membro apenas um ano no Rotary, estou aí todas as palestras que eu posso participar, estou aprendendo. E minha dúvida ou sugestão seria que, em função desse projeto do Rotary, que fez com que iniciasse um clube Rotaract, minha pergunta é se há essa integração entre o Rotary e o Rotaract sempre na comunidade, no clube. Por exemplo, eu sou de Brasília, eu sei que tem o Rotaract aqui. Os projetos do Rotaract, eles são apresentados no clube do Rotary, para que seja trocada essa ideia, como você mesmo colocou. A gente do Rotary, nós temos, vou falar que nós somos idosos, né? Nós somos mais experientes e a gente pode ajudar bastante o próprio projeto ou criar novos, né, com essa interação. Eu gostaria de saber se há esse trabalho.
Perfeito, perfeito, Laércio. Muito obrigado, viu, pela pergunta e pela, principalmente a sugestão. E eu acho ela fundamental, sabe? Por que que eu acho ela fundamental? Quando eu fui presidente, em 2022 e 2023, uma das primeiras coisas que fiz foi tentar participar um pouco mais das reuniões do Rotary Padrinho, né? Por quê? Primeiro que eu ia entender um pouco mais sobre a organização, e segundo que quando a gente desenvolveria projetos, a gente teria um pouquinho mais do pitaco, vamos dizer assim, para entender. Então eu entendi muito rápido que é fundamental que se tenha essa linkagem. A gente tem muito isso do que é o Rotary e o que vai ser o Rotaract, e da mesma forma como o Rotary pode fazer convites para o Rotaract deve fazer convites ao Rotary. Isso deve ser uma comunicação fácil e transparente. Como que a gente tem feito hoje em dia? Dentro do projeto de gamificação, o clube de Rotaract que faz projetos ao Rotary, ele recebe pontos. Então, trazendo essa ideia para vocês também, né? Quando eu falei da gamificação lá, que vocês podem chegar no presidente do clube e falar assim, ó, como é que estão os pontos? Uma das coisas que vocês também podem falar, se preferirem, ó, eu tô a fim de fazer uns pontos para vocês. Eu sei que se vocês fizerem projeto com a gente, vocês ganham ponto na gamificação. É bom porque o presidente, mesmo ele olha e fala assim, caramba, como é que ele tá sabendo disso? Né? E aí é um ponto fundamental, porque o jovem, muitas das vezes, ele tem esse problema de ter essa linkagem. Ele acha que vai ter uma barreira, e muitas das vezes não é, né? Numa simples conversa que a gente tem aqui, fica fácil de resolver. Isso porque muitas das vezes a gente tem essa ideia de que para resolver um problema precisa de várias camadas, e às vezes é simples, a gente não precisa pôr a mente para resolver. Então, por parte do distrito, a gente já tem a gamificação para ajudar, né? E constantemente eu tenho falado pro clube de Rotaract, pro presidente, a fortalecer essa presença com o Rotary Padrinho. Existem clubes que não têm. Se não me falha a memória, acho que tem algum clube que não tem Rotary Padrinho. Nesses casos, não é nenhum problema que esse clube de Rotaract faça projetos com outro clube. Não é nenhum problema isso. O importante é que se tenha essa comunicação aberta, sabe? Então, por parte de Rotaract, a gente tem esse desenvolvimento, e por parte de Rotary, uma vez que vocês já saibam que tem essa questão da gamificação e que o clube ganha se ele fazer projetos, não é nenhum problema fazer convites. Aqui em Goiânia e Anguera, inclusive, eu sempre recebo convite de reunião que tem, né? Às vezes eu não consigo participar porque eu tenho outras organizações, mas eu repasso para o clube e a minha instrução é: participem, é importante, porque mesmo que tenha uma organização diferente da nossa, a gente está aprendendo com isso. É fundamental e muito importante. Entendeu? Gabriel, primeiramente, gostei muito da forma como você se comunica, né? Eu sou um dos professores mais antigos lá da UPS, da querida UPS, e você tem um dom da palavra, parabéns. A minha pergunta ela vai no seguinte sentido: o Rotaract, ele é a oxigenação do Rotary no mundo inteiro, e ele é a perpetuação do Rotary no mundo inteiro. Mas nós sabemos que tem uma questão assim, quase que o nosso colega Laércio colocou muito bem, tem uma espécie de separação, talvez até pelo tipo de conversa que ocorre, de sociabilidade do Rotaract e de pessoas mais velhas do Rotary normal, né? A minha pergunta do que o grupo acatou foi a seguinte: o que você propõe como prioridade de marketing, de comunicação, para que a gente possa aumentar o número de Gabriéis no Rotary? O que você sugere, o que você escuta, e vai uma seguinte sugestão para a gente poder debater aqui também, de fazer reuniões mistas, porque logo, logo vai se perceber que a idade não é do corpo, a idade é do espírito. Tem Rotaract que é muito mais velho do que rotariano de cabelo branco. Por gentileza. Perfeito, Dário. Muito obrigado, viu, pela pergunta. Eu achei ela fundamental e vejo essa representação em muitos rotaractianos, inclusive, né? Sobre esse ponto da gente trazer, e isso é uma questão fundamental. Eu estava no instituto, agora em Maringá, né? A gente teve um instituto específico só para Rotaract. E a gente comenta sobre isso, a gente conversa sobre o que seria essa transição e quais que são essas barreiras entre Rotaract e Rotary. Muitas das vezes, muitas coisas são levantadas
e trazendo até um pouquinho de opinião pessoal. Eu sei que tem coisas assim que vai muito do amadurecimento da pessoa e tudo mais. Só que o Rotaract para o Rotary, às vezes a comunicação, às vezes o nível de palestras, elas demandam um pouco. Só que qual que é o ponto fundamental disso tudo? Se a gente vai, se a gente precisa atrair um clube de Rotaract, dentro desse clube sempre tem um ponta de lança, né? Eu chamo de ponta de lança aquele associado engajado, aquele associado que pode ser um Gabriel em potencial, né? Por que que eu falo isso? Para mim, comunicar com vocês faz todo sentido. Eu gosto, eu aprendo, me desenvolvo, e já vi essa característica em outros clubes, né? Significa que é uma totalidade maior do clube? Muito pelo contrário, às vezes é um, dois, três associados, mas em suma maioria, todos que já foram representantes distritais, e aí entra um ponto legal, porque cada representante distrital, ao longo dos últimos anos, foi de um clube, né? Cada um desses representantes, ele tinha uma facilidade em comunicar com um rotariano. E por que que eu falo ponta de lança? Essa pessoa, ela pode ser o maior elo entre um Rotary e um Rotaract. Por quê? A gente tem um Rotaractiano que consegue traduzir o que o Rotary fala e que ele também traduz o que o Rotaract fala para o Rotary, sabe? Então, se a gente conseguir encontrar essa pessoa, a gente consegue resolver muito bem. Inclusive, essa sugestão pode me ajudar, porque se eu conseguir definir quem vai ser o elo forte entre o Rotary e o Rotaract, eu posso, na gamificação, trazer isso aí para o clube. Só fazendo um paralelo, no documento de gamificação, ele está 1.0. Por que que é 1.0? Mensalmente as pessoas, os clubes, o Rotariano e o Rotaractiano, ele pode sugerir novas formas de se gerar pontos. E aí, à medida em que esses pontos vão acontecendo, eu faço um novo documento. Porque aí todo mundo, beleza, eu quero saber como é que eu vou gerar ponto. Ele olha desse documento, ele sabe como é que desenvolve tudo certinho, tudo legal. E aí ele consegue comunicar lá com o grupo. Um deles pode ser isso, eleger uma pessoa do clube que tem esse forte vínculo com o Rotary. E aí precisa ser uma pessoa que tem essas características, uma pessoa que converse, uma pessoa que escute, principalmente, né, que não vai fazer, né, do avesso. Eu sei que isso eu vejo também acontecer em Rotaract, sabe? A pessoa que tá ali, ela não leva muito a sério as coisas. Isso acontece, tá? Abrindo um pouco o jogo aqui. E a ideia é que a gente encontre essa pessoa que ela esteja disposta, sabe? E é o que faz mais sentido, né? A pessoa que ela vai dedicar o seu tempo para o próximo, ela arruma um jeito. E da mesma forma que tem em Rotaract, as maiores desculpas que a gente costuma ter aqui poxa, eu tô na faculdade, eu tô lotado de coisas de escola e tudo mais. E a gente já teve, por exemplo, um exemplo de um presidente da Rotaract Brasil, que também tem essa representação, que ele estava finalizando o seu doutorado, sabe? E tinha outras coisas também. Eu sou empresário, já fiz a minha pós-graduação. A gente tem que achar um jeito de encaixar os tempos. Em Rotaract é possível você ter isso, sabe? Então a gente entregar essa forma de desenvolver e achar esse ponta de lança pode ajustar bastante a gente. E obviamente, uma vez que essa pessoa faça essa ponte, a reunião mista fica fácil. Fica fácil, porque ele já preparou o terreno e tudo se desenvolve. Entendeu? Muito obrigado, Gabriel. Parabéns pela palestra. Você foi muito bem nas palavras. Percebi que você fala muito com o coração. E eu tenho certeza que você será sempre um incentivador. Minha pergunta é o seguinte: você sabe o número de Rotaracts hoje no distrito 4.530? E se vocês ainda têm intenção de criarem novos clubes no nosso distrito? Se sim, eu gostaria de me oferecer para poder ajudar e no meu clube também. Obrigado. Perfeito, Saulo, muito obrigado, viu, pela tua pergunta. A gente está hoje na média de 119 rotaractianos e na média de 11 clubes ativos. A gente ainda tem alguns clubes em Tocantins, tá? Esses clubes de Tocantins, no processo da pandemia, tiveram uma redução muito grande. Então, assim, estão clubes assim na UTI já para fechar. Meu objetivo é, inclusive, morar em Tocantins uns 15 dias, uns 15 a um mês, para poder tentar reverter, tá? E eu tô trabalhando muito com o Dionilson sobre o DQA do Eu mais dois, sabe? Esse é um dos pontos de indicar para os clubes já existentes disso, tá? Mas vamos supor que a gente tenha alguma área em específica que a gente queira ter algum clube.
Eu tenho uma equipe para a parte de DQA, que você pode entrar em contato comigo para a gente se desenvolver quanto a isso. Tá? Então, assim, vamos supor que a gente tem uma área que a gente queira desenvolver, é super fácil, a gente pode ver uma melhor forma. E um dos pontos principais de ajuda também pode ser para o evento presencial que a gente vai fazer. Uma coisa que eu estava conversando com o Rui é o seguinte: a gente também tem problema com engajamento. Um dos nossos maiores objetivos é fazer com que esse engajamento aumente, para que quando a gente chegar na próxima conferência, a gente tenha um número maior de Rotaractiano e a gente tenha um projeto de imagem pública que faça e apresente o projeto com uma forma mais abrangente. Só que para isso eu preciso de mais pessoas, entende? Então, auxiliar na parte do projeto também pode ser uma forma. Então, assim, se você já tiver algum local específico, alguma região que você sinta que pode ter um Rotaract, pode contar comigo, a gente pode conversar. E eu posso te passar mais informações sobre o projeto, o evento presencial que a gente vai fazer. Já está confirmado, vai ser dia 7, 8 e 9 de novembro. Estou organizando ainda com todos os Rotaractianos. A gente fazer vai ser em Brasília, tá? Na UPS também. E é uma forma legal da gente trabalhar. A ideia é fazer esse número aumentar, tanto de Rotaractianos como de clubes, tá? Muito obrigado. Esse é o certificado que eu queria mencionar a você, viu, Gabriel? Você vai receber por e-mail. Tá, Agora maravilha. sim, Chico, obrigado. Realmente muito obrigado, viu, mais uma vez, pela participação e harmonia, principalmente. E por cada uma das falas, eu vi que cada uma das perguntas teve um agradecimento. E queria dizer que isso é fruto de projetos que vocês já desenvolvem, tá? Se uma comunidade é transformada por um projeto, pode ter certeza que 10 anos à frente isso aí vai gerar uma transformação. Se hoje eu tenho todo o meu desenvolvimento, veio graças a isso. Então eu não me vejo de outra forma senão trazendo isso também para um pouco mais do que é o Rotary em si. Então, se, inclusive, já foi uma pergunta, se já me perguntaram se vou fazer parte do Rotary, hoje eu já tenho um sim muito grande sobre isso, porque eu sei que é só ampliar. Então, muito obrigado, isso é muito importante e contem comigo para esse elo entre Rotary e Rotaract e principalmente a continuação. Muito obrigado, viu? Compartilhando o orgulho de ser rotariano, como disse a nossa Erita Faléria, nossa Erita Faléria, saltando o pavilhão nacional e batendo o sino, estamos por encerrar essa reunião e deixamos a sala para o companheirismo.